Queridos, relacionamento em foco. Acho que o tema relacionamento ele é muito importante, independente do tempo que a gente está vivendo. Mas nesse tempo que a gente está vivendo, falar de relacionamento é muito importante. Porque parece que as pessoas perderam um pouco a noção do que é um relacionamento e de como que se deve lidar com o relacionamento. Depois da criação da cultura do eu mereço ser feliz, relacionamentos duradouros ficaram um pouco abalados. Eles não têm não têm mais tanta existência, porque chega a determinada altura do relacionamento e a pessoa diz, não, eu mereço ser feliz, você já não me dá aquilo que eu preciso, então eu vou embora. Mas não é só relacionamento de casais que eu quero conversar. Eu quero conversar sobre relacionamento. Todos os tipos de relacionamento. Ok? E essa cultura do eu mereço ser feliz, ela acontece em qualquer tipo de relacionamento. Porque o que está por trás da cultura do eu mereço ser feliz? É que se não me beneficia, tchau. Então, nós transformamos nossos relacionamentos em relacionamentos utilitários. O que a gente faz? A gente usa as pessoas. Enquanto a pessoa tem o que dar para nós, a gente está junto. Depois que não tem mais, já roeu a carne, a gente não quer roer o osso. E relacionamento, quando Jesus fala de relacionamento, ele fala de relacionamento relacionamento raiz, não relacionamento Nutella, como estão falando hoje em dia. É relacionamento de verdade. E eu quero conversar com você um pouco sobre isso. Então, o nosso objetivo nessa série é a gente tentar entender o que Jesus espera dos nossos relacionamentos. Mas, antes disso, a gente precisa determinar algumas coisas importantes para basear sobre o que eu vou falar. Ok? Pra você entender meus pressupostos, entender o porquê e eu vou falar o que eu vou falar. Ok? Vamos lá. Primeira coisa que eu acho que é importante você entender é qual é a pessoa mais importante do mundo. A pessoa mais importante do mundo é Jesus. Ele é a pessoa mais importante do mundo. Foi o único que dividiu a história em dois. Foi a única pessoa que disse, eu sou Deus e vim ao resgate de vocês. Ponto. A segunda coisa mais importante, qual é o livro mais importante do mundo? A Bíblia. Não existe outro livro mais traduzido, mais lido do que a Bíblia. Não existe outro livro tão trucidado, vilipendiado, recortado, testado, posto à prova quanto a Bíblia. Nos últimos anos, a Bíblia foi posta à prova muitas vezes, por causa de descobertas arqueológicas, por causa de fatos, por causa disso, de aquilo. Sempre diziam, agora a Bíblia cai por terra. E sempre diziam, mas nunca o cadáver aparecia. Nunca conseguiam provar que a Bíblia estava errada. Aí passa-se anos, os caras vão lá, escavam e encontram alguma coisa que a Bíblia já dizia. Ah, mas não tem nenhum relato sobre Abraão. Durante anos falaram sobre isso. Abraão, um personagem importante do Primeiro Testamento. Agora encontraram um relato da vida de Abraão. Ah, mas não tinha um relato do rei mais importante de Israel, que é o rei Davi. Não tinha, mas agora tem um relato sobre a vida do rei Davi. Então, assim, a Bíblia se prova verdadeira e confiável ao longo dos anos. Então, por isso que ela é o livro mais importante do mundo. E frente à Bíblia, a gente pode ter duas posturas. E eu quero te incentivar a assumir uma posição. Ok? Você pode, frente à Bíblia, assumir duas posturas. Você tem a postura humilde e a postura crítica. Você tem a postura crítica, postura do editor, ou a postura do aprendiz. E é simples assim. Bom, você tem a Bíblia, certo? Então, você pode assumir duas posturas em relação à Bíblia. A primeira postura que você pode assumir é você chegar e dizer, a Bíblia é importante, ela é legal, mas eu determino, eu digo, eu critico, e eu tenho autoridade sobre ela. A partir disso, eu decido quais autoridades que a Bíblia vai ter na minha vida ou não. Eu defino qual a autoridade que ela vai ter para mim. Percebe? Eu sou o crítico, eu sou o editor. Eu digo qual parte vale e qual parte não vale. Ok? Ou você pode assumir a postura de estudante. Que a Bíblia está sobre mim. Então, ela diz o que está certo e o que está errado.
Ela determina para mim o que eu devo fazer. Eu sou um aprendiz e a Escritura é meu mestre. A gente muitas vezes vai para a Bíblia com a postura de querer encontrar um erro na Bíblia. Essa é a postura de crítico e essa foi a postura que eu comecei a estudar a Bíblia. A primeira coisa que eu queria encontrar na Bíblia era um erro. Eu lembro que eu comecei a estudar Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e queria encontrar algum erro ali. E eu ficava atento aos mínimos detalhes, a quantidade de camelo que os caras tinham. Se no versículo tal ele tinha 513 camelos, e no versículo seguinte ele tinha 512, opa, alguma coisa aconteceu, por que que tinha 513 agora 512? E eu ficava com essa postura assim, aguerrida em relação à Bíblia. Só que com o tempo eu fui descobrindo que eu não achei erro na Escritura e comecei a achar erro em mim. Então, a postura do aprendiz, ela é uma postura que, se há alguma coisa de errado, se eu não entendi alguma coisa, o erro está em mim, não na Escritura. O erro está em mim, não na Bíblia. Percebe a diferença de postura? Se alguma coisa está errada, esse alguém sou eu. Se eu não entendi alguma coisa, é falta de entendimento meu, não é que a Bíblia está errada. Essa é a postura que eu queria encorajar você para a gente falar de relacionamento. Porque se a gente começar a misturar as coisas, você vai começar a misturar vertentes e verdades do nosso tempo e do nosso mundo com o tempo da Bíblia e com o mundo bíblico, você vai encontrar dificuldade. Mas eu não estou dizendo que os valores e princípios bíblicos, eles não têm valores no mundo de hoje, eles são atemporais. Eu estou dizendo que é para você assumir uma postura de aprendiz, é isso que eu quero encorajar a você. A Bíblia é a verdade. Se há algo errado em você, há algo errado em mim. A mudança é função da Bíblia em nós, não de nós para com a Bíblia. Eu não mudo a Escritura tem o poder de me mudar. Ok? Então, se eu discordo de alguma coisa, sou eu que estou errado. Então, eu quero convidar você a assumir uma postura de aprendiz. Segunda coisa, eu quero incentivar você a sofrer a ação do amor. O que é isso? Para você entender o que Deus pensa sobre relacionamento, a gente precisa aprender a sofrer essa ação. E o que significa isso? Você já andou de avião, se você já andou de avião, você já percebeu que em alguns momentos, no começo da viagem, vai uma aeromoça lá na frente e começa a dizer, tananã, tananã, as portas de saída, barará. E aí ela fala alguma coisa sobre as máscaras de oxigênio. E na hora que ela vai instruir sobre a máscara de oxigênio, em caso de descompressão do avião, o que ela fala? Se tiver criança do seu lado, põe a máscara na criança e depois põe em você. Não é isso que ela fala? Exatamente ao contrário. Ela diz, se as máscaras cairão, você coloque a máscara em você, ela pega o elásticozinho e faz até assim, né, de ladinho e tal, coloca a máscara em você e depois você põe nas crianças. Qual é o princípio que está aí? Qual é o princípio que está por trás disso? É que se você não estiver saudável, você não tem condição de cuidar de ninguém. Percebe? Primeiro você precisa cuidar de você. E depois você vai ter condição de cuidar de quem está precisando. Lógico que você precisa se oxigenar. O amor de Deus deve te oxigenar para que, estando saudável, você possa focar nos relacionamentos. Então você precisa sofrer a ação do amor de Deus na sua vida. Você precisa entender como funciona o amor de Deus na sua vida e na sua história. Você precisa sofrer a ação do amor de Deus. Só assim você vai ser capaz de cuidar de bons relacionamentos. E a segunda coisa importante, para que tudo à tua volta mude, você precisa mudar primeiro. Esse é o princípio que está sobre essa máscara de oxigenação. Porque se você não mudar, nada vai mudar ao teu redor. E muitas vezes, quando nós falamos de relacionamentos, o que a gente faz? A gente quer mudar a pessoa. A gente quer mudar o outro. E o outro quer mudar você. E aí não funciona.
Alguém tem que pagar esse pato. Alguém tem que assumir essa perda. Alguém tem que assumir que vai mudar. Alguém tem que ser o primeiro a dizer, eu pago esse preço. Eu vou mudar para que você mude. Me lembra a história de um cara chamado Jesus. Não é não? Ele foi o primeiro a pagar o pato com a vida para que eu e você pudéssemos ter uma vida nova, diferente. Foi isso que ele fez. Ele falou, vocês têm essa desconexão no sangue. Vocês não conseguem mudar. Vocês não vão conseguir me agradar. Então eu vou mudar. Eu vou descer aí, eu vou fazer, vou dar condição para você mudar. E ele paga o pato primeiro. Quando ele assume essa perda, ele nos dá a condição de mudar. Então, em relacionamento, você precisa se oxigenar, pelo amor de Deus. Se você não conseguir experimentar e deixar Deus organizar o padrão de amor que você tem, curar o seu padrão de amor, curar você, você não vai conseguir ter um relacionamento saudável. Porque Ele é quem entende de relacionamento. Ele te criou para relacionamento. Então, Ele tem a ótica correta. Então, Ele vai restaurar o teu jeito de amar, para que você possa ter capacidade de amar bem as pessoas. É isso que Ele vai fazer. É isso que Ele faz. Percebe? Então, sofra a ação do amor. Então, a primeira coisa que eu desafiei você é ter uma postura de aprendiz, e não de editor. Deixa a Bíblia te ensinar. A segunda coisa que eu te desafio é sofra a ação do amor. Sofra a ação do amor. Experimente o amor de Deus. Beleza? Terceira coisa. Se relacionar é recomendado por Deus. O Ministério da Saúde Divino diz, relacionamento é bom para a saúde. Percebe? Sabe como que eu percebo que isso é bom? Quando estava Adão no Éden, estava Adão, Deus e a bicharada. E Deus chama a bicharada para passar na frente de Adão e fala assim, você vai dar nome. Porque quem dá nome tem autoridade. Você não dá nome ao teu cachorro? Então, porque você tem autoridade sobre ele. Só dá nome quem tem autoridade. O homem tinha autoridade sobre todos os animais e ele dá nome para todos eles. E aí, em determinado momento, o que Deus fala? Não é bom que o homem viva só. De todas as coisas que Deus criou, só nisso ele fala que não é bom. Em tudo ele fala, e ficou muito bom, e ficou muito bom, e ficou muito bom, e ficou muito bom, e tudo ficou muito bom. Só nesse aspecto que ele diz, não é bom. Não é bom. E aí, você pensa assim, o que Adão tinha? Adão tinha o próprio Deus, o Éden inteiro, o jardim inteiro, os animais não precisavam trabalhar para comer, as frutas davam no tempo certo, beleza. Só Deus basta para o ser humano? Deus fala que não. Adão tinha acesso direto a Deus. Ele conversava com Deus todo dia, na viração do dia, às 6 horas da tarde. E muitos de nós achamos que não, só Deus me basta. Só Deus me basta. Com Deus eu me resolvo e boa. Mas Deus diz que não é assim, que isso não é bom. Deus diz que isso não é legal. Então você precisa começar a tentar entender o que Deus está falando. O que Deus está querendo propor para você. Deus diz que não é legal. O Mark Driscoll, um pastor americano, ele fala assim, a qualidade de seus relacionamentos determina a qualidade de vida e coisas não substituem pessoas. A qualidade dos seus relacionamentos determinam a qualidade da sua vida. E coisas não substituem pessoas. Tem pessoas que se afundam em conseguir coisas. Eu nunca vi, num leito de morte, de hospital, alguém pedindo, traz minha BMW, traz a escritura da minha casa, traz meus ternos Armani. Nunca vi. As pessoas pedem o quê? Pessoas. Traz meu filho, traz. Você já ouviu aquela história assim? Fulano estava esperando o ciclano chegar para morrer. Estava esperando a visita da tia, ou do primo, ou do sobrinho, ou do filho chegar para depois falecer.
coisas não substituem pessoas. O problema é que nessa coisificação, nós transformamos as pessoas em coisas. Aí é pior ainda. Nós vamos transformando as pessoas, porque nós estamos acostumados a ter coisas e coisas e coisas, e acabamos que nosso amor se torna tão podre, tão possessivo, que a gente fala, ela é minha, ele é meu. Você já ouviu essa expressão? Ela é minha, ele é meu. Ninguém é de ninguém. Nós somos de Deus e olha lá. Mas a expressão da possessividade trata aquilo como se fosse algo teu, e algo que só você pudesse ter o controle sobre aquilo. E a gente precisa começar a perceber aonde nossos relacionamentos estão descambando para um lugar obscuro, longe dos princípios de Deus, que posturas minhas têm contribuído para que eu continue com esse tipo de relacionamento. Vamos seguir adiante. Se você não estiver me entendendo, você levanta a mão, você fala, tá bom? Não tem problema nenhum, não. Quarta coisa. Se renda à fórmula da transformação. Qual que é a fórmula da transformação? O meio corporativo, e aí eu vou tocar na ferida de algumas pessoas, o meio corporativo, ele diz o seguinte, que a transformação, ela acontece através da informação, mas a aplicação gera transformação no ambiente. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia acrescenta. A Bíblia diz, não só a Bíblia diz, mas ciências sociais modernas dizem que a informação, mais a aplicação, mais o relacionamento é que gera transformação. Então, a informação, conhecimento bíblico, mais a aplicação, a vivência disso. E você só é testado pela essa aplicação quando você tem relacionamento. Aí, o que você faz? Na nossa cultura de hoje, você afasta de você as pessoas que são cri-cri. As pessoas que são chatinhas. As pessoas que não contribuem. As pessoas que são um pé no saco, aí você afasta as pessoas de você. Quando você afasta as pessoas de você, você se relaciona num meio onde pessoas que concordam com você. E pessoas que pensam igual, discordam um pouquinho, que pensam muito igual a você, não gera conflito. E quando você não tem conflito das suas opiniões, você é o rei do mundo. Você está lá na proa do Titanic, de braço aberto, gritando, eu sou o rei do mundo. Porque nada te para. Em todo lugar que você vai, as pessoas colaboram com a sua decisão. Elas entendem o que você está falando, elas falam, é isso aí mesmo, está certo, vamos junto, é isso aí. Você não tem contrapontos. Opa, que é isso? Você precisa de pessoas que sejam esmeril. Sabe quem é o esmeril? Todo mundo sabe o que é o esmeril? Não? Pérez, me explica o que é um esmeril. Eu não pedi para você conjugar verbo, pedi para você explicar. Percebe? Você precisa de pessoas. Uma lixa. Você precisa de pessoas que extraiam o melhor de você. E esse princípio está lá em Gênesis, quando diz que Deus criou a mulher da costela do ser humano, do homem, e diz, vou fazer para você uma auxiliadora idônea. Essa expressão no hebraico, ela é algo no sentido, eu vou ter que falar várias coisas para te explicar o sentido dessa auxiliadora idônea. Primeiro, ela é uma pessoa que vai estar do lado, não vai estar atrás, nem na frente, vai andar do lado. Segundo, ela é uma pessoa igual em valor, mas diferente em funcionalidade, certo? E também, ela é uma pessoa que tem a função de extrair o melhor dele. Percebe qual é a função da mulher? Exatamente. A mulher foi criada no intuito de extrair o melhor do homem. Por quê? Porque a imagem e semelhança de
Deus está dentro do homem, dentro da mulher. Então, na poesia hebraica, eles só são imagem e semelhança de Deus. Está lá, e Deus criou o homem e mulher à sua semelhança. A imagem e semelhança os criou homem e mulher. Nessa poesia hebraica, o que Deus está querendo dizer? Que eles são a minha imagem e a semelhança quando estão juntos, quando estão em relacionamento. Aí a imagem está completa. Porque a função dele completa a ação dela e a ação dela completa a função dele. Um extrai do outro que é o melhor. Então, se você afasta de você pessoas que são esmeril, que são lixas, pessoas que discordam de você, você está entrando numa bolha. Isso não é saudável. Isso não é bom. Não é bom. Você precisa de pessoas que discordem de você. E eu não estou dizendo que todo mundo que discorda de você tem razão, não é isso não, ok? Mas você precisa dessas pessoas para poder repensar suas ideias, para você ser uma pessoa melhor. Você quer ver como é que a gente não vira uma pessoa melhor? Tem gente que ouve a mesma frase desde os 18 anos, cara. Desde os 15 anos, ouve a mesma frase. Você é turrão. Você é turrão, você é turrão, você é cabeça dura, você é turrão. E aí várias pessoas falam, você é turrão, você é cabeça dura, mas só ele acha que ele é sensato. Só ele acha que ele é equilibrado. Todo mundo está dizendo, está cumprindo a função de Deus. Falam, você é cabeça dura, você é cabeça dura, você é cabeça dura. Mas no fundo, a pessoa está achando, não, eu sou uma pessoa centrada. É tipo aquela analogia do Juninho, que foi marchar, desfile de 7 de setembro. Já viu aquele desfile de 7 de setembro de escola? Vai aquela criançada toda marchando, direita, esquerda. E só o Juninho está lá, esquerda, direita. Só ele acha que ele está certo. Então ele está lá, todo mundo, direita, esquerda, mas só o Juninho e a mãe dele acham que ele está certo, marchando, esquerda, direita. Às vezes a gente vira o Juninho, cara. Todo mundo fala para você, todo mundo fala, e só você fica Juninho. Só você não dá ideia. São pessoas que não crescem, que não passam pelo processo da transformação. Nós precisamos aprender a passar por esse processo. Pessoas vão acrescentar. Até as víboras acrescentam para você ter discernimento. Porque o mundo não é um mar de rosas. E a Bíblia sabe disso. Ela ensina você ser simples como as pombas e prudentes como a serpente. Olha os animais que ela usa. Uma pomba é uma cobra. Então está ensinando você, seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Dificilmente uma serpente erra o bote. Então a Bíblia não está aqui para te ensinar a ser bobo. A Bíblia está aqui para te ensinar a viver. Certo? Aí eu quero puxar um texto bíblico aqui para a gente conversar um pouquinho. Mateus capítulo 5, famoso Sermão da Montanha, Jesus começa falando, um texto que é muito mal entendido pelas pessoas, fala, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que são perseguidos, bem-aventurados, e as pessoas começam a achar que ele está falando assim, nossa, eu tenho que ser perseguido para ser bem-aventurado. Não, não é isso, ele está dizendo assim, até você que é perseguido, até você que sofre, até você tem esperança para você. E ele começa a traçar o sermão dele, ele começa a fala para os discípulos dele, vocês são a luz do mundo, vocês são que vão levar essa mensagem diferente para as pessoas, e de repente ele começa a falar de relacionamento. E aí você tem 4 textos bíblicos, que ele começa a dizer, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Esses serão os textos dessa série, onde ele diz, vocês ouviram o que foi dito, na cultura, aí fora, eu porém vos digo. E é isso que a gente vai tentar entender, o que ele está dizendo, apesar da influência da cultura. Ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, aquele famoso mandamento, né? E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo, que qualquer que se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Racá é uma palavra no aramaico, quer dizer cabeça oca, cabeça de vento, algumas coisas assim.
Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois você volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. A princípio, parece que é desconexo o que Jesus está falando. Porque ele começa falando assim, ó, vocês ouviram o que foi dito, né, com o seu irmão. Então, aí ele entra para uma esfera religiosa. Então, se você vai apresentar uma oferta, você vai se reconciliar. E depois ele entra num negócio de dívida. Mas como eu tenho uma postura de aprendiz, se eu não estou entendendo, o errado sou eu. Então, eu preciso começar a tentar entender o que ele está dizendo. E a gente vai chegar. Então, eu quero levantar 3 considerações para você sobre esse texto. Primeira coisa, quando ele diz, não matarás, e a quem matar estará sujeito a julgamento, mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que palavras matam. Palavras matam. Ele está dizendo que as suas palavras têm o mesmo poder que um assassinato. Ele não está dizendo que as suas palavras são místicas, como Harry Potter, Alô Romora. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que as palavras que saem da sua boca podem amargurar pessoas, têm o mesmo poder de matar pessoas. Então, cuidado com as suas palavras. Você quer ver quando a gente não tem cuidado com nossas palavras? Quando a gente está irado, quando a gente está discutindo com alguém. Pessoas muito explosivas, quando estão em relacionamentos, estão estressadas, elas falam absurdos. Absurdo. Eu e a Sabrina, a gente ficou hibernado esse final de semana, assistindo uma série chamada Scandal. Gente, não assista esse negócio, pelo amor de Deus, não faça isso, são 6 temporadas, são 7 na verdade. Não faça isso, não assiste Scandal, ok? Porque é uma série muito legal, mas te prende, é uma desgraça. E num dos episódios, a moça, a Olivia Pope, ela é responsável por livrar as pessoas de escândalos em Washington. É basicamente isso. Numa das pessoas que ela tem que libertar, a menina está com o namorado, e ela descobre que, enquanto ela foi levar o computador para assistência técnica, o namorado dela atraiu com uma outra moça no quarto deles. E ela descobre, e ela liga para ele. E desce a caneta nele, e fala um monte. E aí, no final, ela coroa, não acredito que você fez isso, eu vou matar você. O que acontece no dia seguinte? O cara morre. E a gravação estava gravada. A ligação estava gravada. Quem é a primeira a ser indiciada? A moça. Ela não foi ela que matou, não tem nada a ver com ela. Mas ela falou. E aí ela se torna culpada. Você quer ver quando a gente se perde? Quando você está irado com alguém, você começa a falar assim, você vai ver só, tua vida vai virar um inferno agora, que é isso que você merece. A gente começa a falar um monte de absurdo. E a gente sabe das pessoas próximas da gente o que dói. A gente sabe como machucar. A gente é especialista em ferir pessoas. E a gente escolhe justamente as mesmas palavras. Você quer ver uma coisa que mata? Quando você faz comparação. Você é igual ciclano, você é igual Beltrano, você é igual seu pai, você é igual sua mãe. Cara, isso mata a pessoa. E a gente tem mania de dizer isso. E aí, o que acontece? Depois de um tempo, você esquece. Faz as pazes e boa. Mas quem ouviu, não esquece. E aquilo fica martelando ali dentro. Fica martelando ali dentro. E a pessoa vai guardando aquilo. E uma hora, ela se torna uma pessoa amarga. Amargurada. E a Bíblia fala
que a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, sai por aqui o que está lotado aqui. Então, se na hora da sua ira, o que sai são ofensas, são calúnias, são mentiras, o que está regendo o teu coração? Ofensas, calúnias, mentiras. Palavras matam. E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Nós só conseguiremos manter um relacionamento se a gente tiver cuidado. Você já percebeu que, em sã consciência, óbvio, quanto mais próximo você é das pessoas, isso os latino-americanos, tá? Quanto mais próximo você é das pessoas, mais cuidado com as palavras você tem? Nunca percebeu? Sabe quando isso acontece? Quando você tem que criticar a pessoa. Quanto mais próximo você é, mais difícil é de você criticar a pessoa. Os americanos, os europeus, funcionam diferente. Nós, latino-americanos, não. Nós somos muito relacionais. Então, ao invés do relacionamento nos capacitar para a gente poder ter intimidade e abrir o jogo e falar... Tipo assim, o cara chega para o pastor, história verídica, tá? História verídica. O cara chega para o pastor, pastor, nós estamos com um problema com fulano. Qual? O filho dele está fumando maconha. É mesmo? É. Oh, irmão, então eu acho que você é a pessoa mais indicada, já que você tem uma amizade de 15 anos com ele, então é a pessoa mais indicada para sentar, conversar, orar com ele e contar para ele. Que é isso, pastor? Você está maluco? Vou arriscar uma amizade de 15 anos? Mano, você tem uma amizade de 15 anos, de que vale a amizade de 15 anos se você não pode chegar e ter uma conversa séria? Aí quer que o pastor vá lá e converse. Percebe a lógica? Essa é a lógica dos latino-americanos. E isso eu estou falando porque eu já ouvi pessoas falar isso, pessoas do México, pessoas do Chile. A análise é a mesma. Nós nos escondemos do confronto. As suas palavras, Platão já dizia que as suas palavras podem ser veneno, cosmético, remédio. Remédio é quando suas palavras são bálsamo, são quando curam as pessoas. Cosmético é quando suas palavras são maliciosas, são para enfeite, não tem verdade. E veneno é o que a Bíblia chama de palavras torpes, quando suas palavras são para matar, quando suas palavras são para magoar. E você sabe muito bem quando você desfere palavras para magoar. Não sabe? Eu sei. Então, a gente primeiro precisa entender. Para a gente pensar em relacionamento, a gente precisa começar a entender qual é o meu papel, o que eu tenho falado, porque palavras matam. Tudo bem até aí? Beleza? Vamos seguir? Segunda consideração. Reconciliação é um bem necessário. O que o texto está dizendo? Portanto, se você estiver apresentando uma oferta para Deus e você descobrir que seu irmão tem algo contra você, vá até ele e reconcilie. Cara, olha o que Jesus está falando. Ele está dizendo que se você sabe que alguém tem algo contra você, não é você ter algo contra alguém. Percebe? Ele está falando, se alguém tem algo contra você, isso é mais importante do que a suposta oferta que você vai oferecer para Deus. Reconciliação é um bem necessário. Quais são as pessoas que você precisa reconciliar? Quais são as pessoas que você acha que tem algo contra você? Se chegou ao teu ouvido, você sabe. E são essas pessoas. Por isso que o texto fala, diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você. Você não é responsável por aquilo que você não sabe. Mas só se você lembrar, se você souber, a quem você tem que reconciliar. Lógico, seja simples como as pombas e prudente como a serpente. Você tem que ter equilíbrio nisso, ok? Não adianta você ir reconciliar com um sujeito que não está nem aí, que
fez tua vida, as tripas, coração, acabou com tua vida, acabou com tua história, você vai lá querer reconciliar. Deixa o cara para lá, deixa ele morrer sozinho para lá. Vai, esquece isso, deixa ela para lá. Não é esse o caso. Ele está falando se seu irmão, percebe? Então, quando ele usa a palavra irmão, ele está dizendo é uma comunidade mais íntima, de relacionamento. Ele não está dizendo que é qualquer um. Ele está colocando todos os discípulos, todos os judeus, abaixo do guarda-chuva da paternidade de Deus, e essa comunidade mais próxima deles, é esse que você tem que ir atrás para se reconciliar. Reconciliação é um bem necessário, porque para Deus, mais importa você ir reconciliar e vir tranquilo oferecer a sua oferta, percebe o que ele está dizendo? Do que você vir oferecer a sua oferta com seu coração pesado, sabendo que tem alguém com alguma coisa contra você. E essa coisa contra você pode ser algo que você causou. Pode ser algo que você fez. Pode ser algo que você machucou. Pode ser alguma coisa que você pisou na bola. E aí, vale a reconciliação. E reconciliar é algo tão complicado. Eu vejo uma outra coisa que Jesus fala, eu vou falar nas próximas semanas, que ele fala que também é muito complicado, emprestar coisas. Tem gente que odeia emprestar coisas, porque não sabe a situação que vai ser devolvida, então ela prefere dar do que emprestar. E Jesus fala sobre isso, ele inverte o paradigma, fala assim, não dê, empreste. Empreste, porque sabe que dói mais. E aqui ele também está invertendo um paradigma. É muito fácil você estar ferido, você estar com dor, e querer que as pessoas venham até você. Agora, ele está dizendo o contrário, vá até lá. Assim como as palavras matam, as palavras podem curar. Perdão é uma coisa que a gente vai falar mais para frente, a gente vai abordar isso em outra série, a gente vai falar também sobre perdão. Tá bom? Não, acho que nessa série, só que mais para frente a gente vai falar sobre perdão. Então, reconciliação é um bem necessário. Busca a reconciliação, aprenda com Jesus. Mas ele não merece. Ela não merece. Mas, gente, o teu padrão não é o mal que te fizeram. O teu padrão é o bem que Jesus fez. Você também não merecia, mas ele veio reconciliar a tua vida com Deus. Ele veio reconciliar a tua vida com Deus. Então, seguindo o princípio dele, eu vou até as pessoas. Mas eu preciso aprender a perdoar. Aí depois a gente vai conversar sobre perdão. Por último, tome a iniciativa inteligente. Cara, o cara vem falando de relacionamento, agora vem falar de devedor, de tal. É que o contexto aqui, provavelmente, trata-se da relação de um credor com um devedor. E muitas vezes, nós somos os devedores. Então, não é simplesmente, ele está usando uma analogia de que se alguém te deve, vocês têm que ir pelo caminho até o tribunal, faça um acordo com essa pessoa até chegar ao tribunal, porque se chegar lá, ela vai te cobrar, o juiz vai dar a sentença negativa contra você e você vai ter que pagar tudo. Então, entra num acordo antes. É isso que o texto está dizendo. O contexto é esse, o contexto entre um credor e um devedor. E muitas vezes, nós somos os devedores de carinho, somos os devedores de atenção, somos os devedores de amor, nós somos os devedores de ouvido, somos os devedores de um ombro amigo, somos os devedores de uma mão amiga, somos os devedores de um bom abraço. E para essas pessoas que nós estamos devendo, é para essas pessoas que Jesus diz, vá lá, entra num acordo, resolve essa parada. E aí eu pergunto para você, a quem você tem devido isso? A quem você tem devido carinho? A quem você tem devido atenção? A quem você tem devido? Muitas vezes nós negligenciamos demais as coisas. Demais. Nós achamos que nós somos credores.
porque ele não me dá atenção, ela não me dá atenção, porque ele não me dá carinho, ele não me dá carinho. Isso aqui a gente começa a botar nossas dívidas para fora, porque ele me deve, ela me deve. Porque quando ele e ela precisou, eu estava lá, eu emprestei meu ombro. Nós começamos a ser credores. Mas minha pergunta para você aqui nessa manhã não é de quem você é credor. A minha pergunta é de quem você é devedor. Porque descobrir que somos credores é muito fácil. Ou seja, apontar para quem nos deve. A quem nos deve carinho, quem nos deve amor, quem nos deve ouvido, quem nos deve a mão amiga, a quem nos deve atenção. Isso é fácil. Isso é a primeira coisa. A gente já abre o olho já apontando. Mas a quem você tem devido, isso é difícil. E essa é a parte mais difícil. A quem você deve. Tem um livro importante, muito legal, que se chama 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Ele é um conselheiro de casais, um psicólogo americano. E ele fala que a gente tem 5 formas 5 linguagens que a gente entende que a gente é amado e que a gente ama. É bem legal. E a gente não é mono, né? Não é uma só forma. Às vezes é uma mistura de 2, 3 formas e tal. Mas a gente precisa entender como o outro funciona. Senão não vai. E é por isso que eu percebo que a gente é muito credor e não se assume como devedor. E se assumir como devedor passa por isso. Passa muito por isso. O que eu devo? O que eu devo? E às vezes as pessoas estão perto de você precisando que você se assuma como devedor e não como credor. Então, as 3 coisas que a gente falou aqui. Primeiro, palavras matam. Toma cuidado com suas palavras. Segundo, reconciliação é um bem necessário. A quem você precisa se reconciliar. Terceiro, toma iniciativa inteligente. Toma iniciativa inteligente. De quem você é devedor. Para finalizar, querido, eu quero compartilhar com você algo que impactou muito a minha vida nessa semana. Nos últimos 15 dias. Eu quero compartilhar um vídeo com você que é muito intenso e que mostra como que um relacionamento bem vivido é importante. Ok? Eu vou passar e depois a gente faz as nossas considerações. Vamos lá. Hello. Hello. How are you? I'm good. How are you? I'm all right, thank you. Are you the last auditionee tonight? I am the last one today. Okay. Been a long day, right? It has been a long day, but I'm ready. You know, but this is, if you ever watched X Factor before, it often goes, it's the end of a long day, and our last contestant is silently waiting in the wings. Yeah. And you know what happens then? Yeah, it either goes very good or very bad. Yeah, one of the two. So tell me about you. So I'm 21. I'm Yep. from Billingham and Teesside. Yep. I'm a car mechanic, Yep. and then obviously I sing a little bit as well. And you live on your own? I live with my mum. Okay. Just me and my mum. Cool. Oh, I love it. You say mum like me. Yeah, she's my rock. So And what are you going to sing? I'm going to sing "Jealous" by Labyrinth. And tell me why you've chosen that song. It means a lot to me for a different reason, I think, to how Labyrinth wrote it. Which is? I lost my best friend a couple of years ago, and I kind of interpret the lyrics in a completely different way. I lost my best friend 2 years ago. He was only 18 at the time, and we were really, really close. We did everything together. We got a call saying we had to go to the hospital because he wasn't going to last the day. And I know that was tough on Josh. Sorry. The lyrics kind of say, I'm jealous that you're happy without me, and I kind of see it in the sense that I'm jealous that he's now happy in heaven, that he's moved on to a better place, and that I can't still be with him. Well, best of luck, Josh. Thank you. Fun. Come on.
I'm jealous of the rain that falls upon your skin. It's closer than my hands have been. Oh, I'm jealous of the rain, 'cause I wish you the best of what this world could give. And I told you when you left me, there's nothing to forgive. But I always thought you'd come back. Tell me all you found was heartbreak and misery. It's hard for me to say I'm jealous of the way you're happy without me. I wish you the best of all this world could give. And I told you when you left me, there's nothing to forgive. But I always thought you'd come back. Tell me all you found was heartbreak and misery. It's hard for me to say I'm jealous of the way you're happy without me. And it's hard for me to say I'm jealous of the way you're happy without. You're happy without me. That was amazing. Do you know what, Josh, honestly? Wow. That was the most captivated I've been in all the auditions so far. Thank you. Excuse me, I'm sorry, I'm very emotional and you really touched me. I believed every word you sang. I kind of want to hug you. I'll have a hug. I'll accept a hug. Well done. Thank you. Appreciate it. Nicholas. Oh, Josh, that really got me right in the heart. I was completely transfixed. Like I didn't want it to end. Thank you. Wow. Thank you so much. Josh, I'm going to kick this off with a very emotional yes. Also, you're getting a yes from you, Josh. Thank you. I think it was awesome. Thanks a lot. Appreciate it. Thank you. He has 3 S's. Thank you very much. Thank you, Manchester, for your time. I appreciate it. Thank you.
muita coisa que a gente pode usar e falar desse vídeo, mas duas coisas me impactaram e queria compartilhar com você. Primeiro foi como que um relacionamento bem vivido, ele impacta outras pessoas. O Josh, ele infelizmente perdeu o amigo, e ele viveu com intensidade o tempo que ele tinha, e ele vai para esse programa para fazer uma homenagem ao seu amigo, e essa homenagem toca as pessoas. Relacionamentos bem vividos, eles impactam as pessoas. Nós nascemos para viver isso. Mas não sei se você percebeu que o cara de camisa branca, toda hora ele é focado nele, toda hora, o Simon. E foi a única audição de X Factor ou American Got Talent que ele apresentou, ou British Got Talent também que ele apresentava, que ele não fala nada. E isso me chamou a atenção. E aí tem um outro vídeo que parece ele saindo, ele sai, vai para o carrinho de golfe, tira o microfone, totalmente desnorteado. E a moça, a Amanda, ela fala, eu vou lá, não vou, o que eu faço? Aí eu descobri que há 2 semanas atrás ele tinha perdido a mãe. E ele decidiu voltar para o show nessa semana, porque a mãe adorava o show. Então, por causa da mãe, ele decidiu voltar. E aí ele volta e ouve essa canção. Relacionamentos bem vividos deixam saudades. Impactam nossas vidas. Nós somos chamados para isso. Para viver bons relacionamentos. Para deixar um legado, para impactar pessoas. Nós somos criados para isso. Nós precisamos nos abrir para Deus e deixar Deus fazer o que Ele prometeu que iria fazer. Usar a gente para ter bons relacionamentos que impactam a nossa vida e a vida de outras pessoas. Eu não sei qual é a sua história com isso. Mas eu tenho certeza que Deus colocou alguma coisa no teu coração. E é sobre isso que eu quero orar com você nessa manhã. Então eu queria pedir para você fechar seus olhinhos. Eu vou fazer uma oração. E eu espero que as minhas palavras sejam inspiradas pelo Espírito Santo para encontrar abrigo no teu coração. Jesus querido, nós tivemos sim relacionamentos que impactaram a nossa vida, relacionamentos fortes, importantes, que deixaram marcas às vezes. E às vezes alguns relacionamentos nossos foram tão graves que nos tiraram a capacidade de viver novos relacionamentos profundos, novos relacionamentos verdadeiros. Ó Jesus, eu não sei o que você está colocando no coração de cada um dos meus irmãos aqui, mas eu queria pedir para você que cuidasse desse coração, que cuidasse dessas situações e que pudesse nos transformar, nos encorajar a ter novos relacionamentos poderosos, profundos e duradouros. Ajuda a gente, faz a gente ser aquilo que você imaginou. E se há alguém aqui com feridas no coração por causa de relacionamentos, oh Jesus, ministra a tua cura em nome de Jesus, Pai. Venha como a água forte que tira toda a sujeira. Venha com teu bálsamo para cicatrizar a ferida. Dá pontos no nosso coração e cura a gente. Cura a gente. E nos ensine, nos mostre como é belo, como é importante, como é gratificante nos abrirmos para o relacionamento de novo.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém.